mais ou menos bem. Estão a ouvir? Quem não estiver, levante o braço. Ok, acho que não sei se vieram todos de propósito ver isto, ver esta sessão. O que é isto? É uma sessão informal, uma sessão quase improvisada, enfim, tendo em conta que foi preparada com um mês, pouco menos, mas de celebração dos 50 anos da editora Afrodite, que se cumprem mais ou menos por esta altura, ou seja, há 50 anos, no final da primavera, início do verão, ou durante o verão, um grupo de malucos, à frente dos quais estava um jovem, um rapaz, um jovem de 24 anos, vinha do Porto, chamado Fernando Ribeiro de Mel, decidiu publicar o Kama Sutra. Publicá-lo, traduzi-lo e pô-lo à venda. E repetiu a dose uns meses depois, ainda em 65, em dezembro de 65, com o que se tornou um dos livros que ia complicar a vida, que era a antologia da poesia erótica e satírica, organizada, orientada pela Natália Correia. Eu chamo-me Pedro Marques, fiz uns livrinhos que estão aqui, estão à venda também na livraria, à volta do Ribeiro de Mel, porque estou a preparar uma monografia, um livro mais extenso sobre o Fernando Ribeiro de Mel e a Afrodite, chamado Editor Contra Fernando Ribeiro de Mel e a Afrodite. E à minha direita tenho um senhor que acho que precisa de apresentações, é uma estrela televisiva já devem tê-lo visto e ouvido a falar do Luís Pacheco, e pelo menos 2 documentários, acho eu, 2 documentários, mais um documentário sobre ele, que foi feito, é uma estrela televisiva praticamente, não preciso apresentar, mas para quem precisa de apresentação, Vítor Silva Tavares, fez tudo, já praticamente na edição, tudo, trabalhou quase com toda a gente, e há 50 anos deu de caras com este maluco, Fernando Ribeiro de Mel, e tornou-se um amigo dele, um amigo para a vida, um amigo até à última hora. Não foi só amigo, foi colaborador da Afrodite, em várias formas, chegou a publicar textos, tem introdução a uma antologia, e é talvez das pessoas que melhor conheceu o Fernando Ribeiro de Mel, e foi através dele, em rigor, através do Paulo Costa Domingos, que me levou ao Vítor Silva Tavares, que dizia que não tinha grande coisa, que se calhar não sabia, que se calhar não tinha, e acabou por ser a porta para o universo do Fernando Ribeiro. Ou seja, esta conversa que nós marcámos hoje é um pouco para falarmos dele, aquilo que o Vítor se lembra de alguns episódios, enfim, e para eu mostrar também um pouco, dar um cheiro do livro que estou a preparar e que será posto cá fora depois do verão. Ora bem, vamos voltar atrás no passado, este era o Vítor Silva Tavares, fotografado e a pintar Cristos, cuidado, fotografado pela Edith Soeiro, numa reportagem dela no Século Ilustrado. Em 1963, 64, do Gageiro, exatamente, do Gageiro, o texto é Edith Soeiro. Um artigo sobre, na altura, novos valores, novas pessoas que estavam, pouco depois do Vítor ter regressado de Angola. E começou a trabalhar na imprensa e pouco tempo depois foi trabalhar para a Oliceia, uma grande editora, uma das maiores editoras na altura portuguesas, como diretor editorial. Ora, é nessa condição que o Vítor, certa noite de junho de 64, vai a uma coisa chamada o teste. Não é? Teste que era uma sessão de declamação de poesia organizada por um tal Fernando Ribeiro de Mel,
e pela atriz Isabel de Castro, que devem conhecer de Domingo à Tarde e de outros filmes portugueses, muito associada à nova vaga do cinema português da altura. O Fernando Ribeiro de Mel, que tinha chegado a Lisboa em 63, vindo do Porto, com uma relação um bocado complicada com o pai, com uns estudos mal acabados, ex-voluntário da Força Aérea, tinha chegado com 22 anos, ele nasceu em 41, decide ser declamador. Não há nada na juventude dele, enfim, uma testemunha que era importante para a adolescência dele, infelizmente faleceu no ano passado, o Serafim Ferreira, antes de eu conseguir pedir-lhe que estendesse um pouco mais naqueles detalhes, mas nada fazia prever essa carreira ligada às letras aqui em Lisboa. Mas o que ele quis ser foi declamador. Começou a ser em 63, com alguma polémica, que já está, por exemplo, registada em textos do Cesarini, no Jornal de Artes e Letras, Letras e Artes. Cesarini e Ribeiro de Mel que se davam mal, ou muito pouco bem, logo desde o início havia fricção, mas ele começou a fazer-se notar. Também é verdade que se diga que, claro, ele não fez isso à toa, ele chegou em condições precárias. Não vou estar a contar todos os detalhes, no livro tenho alguns depoimentos. Nuno Rebocho, um amigo dele na altura, o João Paulo Guerra, amigo dele também, que testemunhou de facto que a vida dele era complicada aqui em Lisboa, muito complicada, acordar de manhã e recolher garrafas de vidro para ir buscar o dinheiro do depósito que daria para o almoço. O João Paulo Guerra contou-me mesmo que viu muitas vezes com um caderninho assim, com a lista de todas as tascas daquela zona ali de Lisboa, as tascas com a sopa mais barata, com a sobremesa mais barata, e chegando ele apenas a comer uma sopa aqui, sair para comer não sei o quê, sair para... A vida dele estava complicada, mas cedo caiu sob a alçada da Natália Correia, fazendo uns cursos de declamação, teatro, enfim, era o objetivo dele. E em 64, já um pouco com essa experiência, ele depois ainda volta para o Porto, as coisas não dão bem, tenta fazer uma bolsa de estudo em Paris, de declamação, mas também a coisa não corre bem, volta para Lisboa e é aí, certa noite, em junho de 64, 8 de junho de 64, que ele apresenta uma ação de declamação de poesia um pouco estranha. É uma competição entre poemas e ganharia o poema que tivesse o aplauso mais longo. Havia alguém na audiência que cronometrava, uma das pessoas que cronometrou foi o Vítor Silva Tavares, que poderá agora então contar um pouco do que foi esse recital. Fazer um ligeiro flashback. É impossível em 5 minutos, um quarto de hora, fazer um perfil minimamente interessante de uma personalidade tão rica como o Fernando Ribeiro de Mel. Logo, poderia dizer dois ou três pequenos episódios, esperando que eles possam ilustrar algumas facetas dessa mesma personalidade. Posso dizer que conheci o Fernando Ribeiro de Mel antes de o conhecer. Efetivamente, trabalhando eu quase sempre na zona do Bairro Alto, e sendo também eu, na altura, um habitante da Brasileira do Chiado, é lá que, efetivamente, um dia vejo aparecer um senhor de tal modo bem apessoado, barbicha, bigode coruscante, olho azul, que mais me pareceu, foi a imagem que na altura me ocorreu, uma imagem já literária, como acabaram por ouvir, um príncipe russo no exílio. Era o que eu me parecia. Bem, quem é, quem não é evidente que ele dava nas vistas, não apenas a sua postura, mas a maneira como entrava, como olhava para as pessoas, etc, etc. Pouco tempo depois, quem é, quem não é, Lisboa era muito pequena, veio a saber, disse senhora, que era um rapaz que vinha do Porto, o que é que faz, o que é que não faz.
partindo-se do princípio que não fazia coisa nenhuma, que aliás era a maioria das pessoas ali da praça, incluindo eu, dávamos todos a fingir que trabalhava. O que é que estás a fazer? Estou para fazer uma tradução. Bom, o Ribeiro de Mel, portanto, fez-se saber que vinha do Porto para Lisboa com dois grandes objetivos. Um deles, fazer a revolução sexual em Portugal, o que quer que isso fosse. E a outra, ler poesia, ser um declamador de poesia. Na esteira, provavelmente, do João Vilaré, que era um grande ator e declamador de poesia, muito popular na altura, menos do Ari dos Santos, que ainda não era propriamente um declamador, ou Natália Correia. Bom, antes deste recital, o teste, já ele tinha, nessa função de declamador, já tinha organizado um recital também na Sociedade Nacional de Belas Artes, recital esse sobre a égide da novíssima poesia portuguesa. Não sei se antes ou se depois, mas creio que depois, o Nelly Castro vem a organizar um tijolo com a tal poesia portuguesa, então novíssima. Embora alguma delas, a novíssima, já tinha barbas e coisas assim, mas para todos os efeitos era novíssima. Desde logo, ou ele ter feito o seu primeiro recital sob a égide da novíssima poesia portuguesa, identificava já uma outra maneira que ele procurava ser original, de passar de lado ao que já estava convencionado como a grande poesia, os poetas já como tal reconhecidos, etc, etc. E já esse recital já provocou, se não me engano, sim, algumas reações. Sobretudo o Cesarinho, que detestou aquilo. Mas o António José Forte gostou. Pronto. Escreveu. Que era isto novíssimo e... Bom. Serviu de, digamos assim, esse recital serviu de teste ao teste. Bom. Pouco tempo depois, não sei agora quantificar, se meses ou coisa assim, começa a constar na cidade que o dito Ribeiro de Mel, que entretanto tinha começado a frequentar a casa da Natália Correia e os artistas e poetas que lá estavam nessa espécie de salão, desde o Ari dos Santos ao David Manuel Ferreira, sei lá, tanta gente. Portanto, dada até a sua maneira de ser e tudo mais, já era mais ou menos popular entre brasileira, a Semarta, porque a Natália Correia vivia por cima desse café, dessa leitaria, restaurante, começa a constar que ele está a organizar um outro recital, que veio a ser o teste. Orelha a orelha, a coisa começou a cheirar a escândalo. Espera aí, vem aí um escândalo. Ele era, ou começou a ser um provocador. Num país cinzento, não se passava nada, etc, etc, o aparecimento de um provocador no campo das artes e das letras, e nomeadamente no campo da poesia, era sem dúvida um atrativo para, na noite em que se vai realizar o teste, o salão maior das Belas Artes está completamente cheio. Suspeitando eu que realmente aquilo ia revestir-se de um certo escândalo literário, entenda-se, até convidei o mestre Almada Negreiros a vir comigo, ao que o Almada Negreiros aderiu de imediato. Chega a dizer num textozinho qualquer que, apesar da vetustez da boina, ele pelava-se por estas coisas. O texto que o Vítor está a referir tem um excerto aqui. A parte mais longa vai ser publicada no livro completo. E levo comigo, portanto, o Almada. Aqui, o salão estava cheio, havia uma eletricidade no ar, lembro-me que foi montado um estrado, os microfones para os dois declamadores, e atrás uma mesa com 3 cadeiras
E aí, numa ligeira, numa breve apresentação, o Ribeiro de Melo diz ao que vem e convida alguém que estivesse na assistência a vir para a mesa para poder então cronometrar os aplausos. Ele explicou como é que ia ser. Os poemas iam ser lidos aos pares, pronto. Os pares estão aqui, como Aos vocês pares. podem ver. As pessoas. E aqui estão os resultados das cronometragens. As pessoas aplaudiam, muito pouco, e era função dos cronometristas, e nomeadamente do chefe dos cronometristas, fazer parar a contagem quando os aplausos esmoreciam ou quando já só algum pequeno setor da assistência, os fãs, de A ou de B, continuavam a fazer render aquele peixe. Aí para o baile, não conta mais nada. Bom, ninguém se Daí levantou. um minuto que o António Maria Lisboa tem de aplausos. Exato. Ora bem, ninguém se queria se apresentar, portanto, como aquilo não havia meio de arrancar, e eu estava ao lado do Almada, já estava a olhar para mim, também o que é que se passa. Bom, pus o dedo no ar e lá vou eu para a mesa. Como fui o primeiro e fui presidir, ou seja, eu não tinha cronómetro, os outros dois, eu levantaram-se mais dois. E pronto, e eu então coordenava os aplausos e os cronometristas. Consoante o recital foi avançando, a reação da assistência ia-se tornando mais quente e também mais palavrosa. A certa altura já era difícil ouvir-se, porque já começava a haver uma certa barulheira. E realmente entrou tudo a dar para o torto, e deu mesmo para o torto, quando houve o par que associava, ligava a Sofia de Melbrenner, que não estava presente, com na terça-feira, se não me engano, uma poetisa aqui para nós, de segunda ou terceira, Na terça-feira. exato, que ciclicamente apresentava os seus poemas ou na página literária do Diário de Notícias, coisas assim. Bom, ora bem, não estava a Sofia, mas estava o marido da Sofia, Dr. Francisco Sousa Tavares, mais conhecido por o Tareco, que tinha um vozeirão enorme, o filho sai um bocadinho ao pai, e que, se não me engano, e passou a fazer ouvir melhor e tudo, até subiu para cima de uma cadeira, desde logo denunciando o da ideia, não é? O Fernandinho, com uma data de nomes, um grande vozeirão, impedindo assim que o recital pudesse continuar. Bom, aí o Fernando diz, não pode ser, uma grande altercação. O Sousa Tavares sai da cadeira, eu não lembro se pegou na cadeira ou não, mas avançou para o palco com intuitos bélicos. Noutros termos, dava um enxurro de porrada ao recitador, porque ele entendeu que aquilo era uma coisa deliberada para dar cabo do prestígio. A diferença é considerável. Na terça-feira teve 44 segundos e a Sofia de Melbrenner 17 segundos e meio. Grave ofensa. E, portanto, estas coisas só se podiam resolver com esforço. A antiga, mais para trás, antes do tempo do S, era a bengalada, mas ali não havia bengalas, então servia a cadeira e tal. Eu levanto-me também, ponho-me à frente do Fernando Ribeiro de Melo, e o Fernando Ribeiro de Melo comete um disparate, comete uma asneira total. O Ribeiro de Melo que era muito pequenino. Pronto, a asneira total. Que foi, no meio daquele sururu tudo, chamar a autoridade para pôr ordem. Ora, nestas sessões públicas tinha sempre de aparecer, havia sempre um polícia que estava à porta e tal. Logo é chamado polícia de segurança pública, que não percebeu nada do que é que estava ali a passar. Uma gritaria, bom, a polícia limitou-se a dizer que queria ordem. Bom. Quero crer que o recital em si pouco mais durou. O polícia depois realmente alguma ordem no assunto,
o Ribeiro de Melo não levou com uma cadeira na cabeça, dada por Francisco Sousa Tavares, e quando aquilo acabou, a multidão furiosa ficou à porta à espera de que o recitador saísse, provavelmente para o cumprimentar também a soco. E por isso o recitador só saiu da Sociedade Nacional de Belas Artes aí às 3 ou 4 da manhã pelas traseiras. Não fosse a ver. Ora bem, é evidente que este recital tinha que se lhe dissesse. Ele inscreveu-se, e muito bem, quanto a mim, no seguinte panorama. Tínhamos uns tantos poetas, efetivamente, sempre publicados, e lidos e glosados nas páginas literárias dos jornais, poetas esses mais ou menos ligados todos ao novo cancioneiro, noutros termos, aos neorrealistas. Pronto. Uma poesia militante, ao serviço do povo, essas coisas todas. E secundarizava-se por essa altura os modernistas, os primeiros modernistas, o Pessoa, incluindo o Pessoa, o Sá Carneiro, o Almada, essa gente toda, associando-os mais ou menos ao próprio regime, saído do 28 de maio, etc, etc. Ora bem, e não apenas essa secundarização não envolvia apenas os poetas do primeiro modernismo português, pois que também os, surrealistas. E aí, nos surrealistas, se podia, sim senhor, incluir, de certo modo, a própria Natália Correia, e poetas, sei lá, como o António Zé Forte, o Mário Cesarino, António Milhazul, etc, etc. Logo, o Ribeiro de Melo, ao fazer esta seleção de poeta A, de parceria com o poeta B, já estava efetivamente incutindo na cabecinha das pessoas que havia outro tipo de poesia, outro tipo de linguagem, outro tipo de poetas, e ele ia fazer o teste junto do público, que ver se efetivamente esse grande público dava ou não dava importância a poetas que, entretanto, quer ao nível das editoras, quer da sua repercussão nos suplementos literários dos jornais e nas revistas literárias, se correspondia ou não. Os resultados foram muito eloquentes, ou seja, na maior parte dos casos, as pessoas da sala aplaudiram mais. Podia-se dizer, ele regimentou essas pessoas na sala. Falso. O Ribeiro nessa altura ainda não conhecia assim tanta gente que pudesse regimentar sequazes para irem fazer maioria dentro da sala. Essa foi precisamente a acusação, porque depois seguiu-se uma polémica dura entre ele e o Sousa Tavares no Jornal de Letras e Artes, em que o Sousa Tavares dava a entender que por trás estaria a Natália, estaria aquele grupo de... Natália estava lá, mas não estava, com certeza, regimentada. A maioria das pessoas que lá estavam não estava regimentada. Claro que não, ainda não era assim tão conhecido que pudesse regimentar pessoas para irem fazer claque, digamos assim. Não. Ora bem, este recital foi muito badalado, muito falado, muito comentado numa Lisboa provinciana, muito fechada, e catapultou o Fernando Ribeiro de Melo para uma ribalta da qual ele nunca mais saiu. Pronto. Podem ver, isto é um dos artigos, aliás, também indico isso aqui, um dos mais interessantes, e é talvez o primeiro caso em que se nota que o Diário de Lisboa, que era um jornal importante, que não era um jornal ligado à situação, como o Diário da Manhã, como o Diário de Notícias, etc., em que o Diário de Lisboa percebe o que está por trás e coloca uma caixa na primeira página em que não menciona um único nome e descreve aquilo como uma sessão de luta livre. Exato. Sem dizer um único nome. Mas dando a entender que percebeu o que é que se passou. Vai não vai para haver realmente luta livre.
uma luta livre, vocabular, fascista para aqui, provocador para lá, sobretudo quando é chamada a autoridade. Aí o Sousa Tavares aproveitou aquilo para fazer pão. Está-se mesmo a ver quem chama a polícia é porque está conivente com o fascismo e tudo mais. Pronto. E era óbvio. Não só. E diga-se a própria Seara Nova, exatamente. A própria Seara Nova. Que é daqui que vem o título, a técnica do golpe primário, que é o título do artigo que eu escrevi uma carta pessoal para a Seara Nova, na qualidade de ter lá estado no recital. Deixava de ser importante eu ter estado no estrado ou não, lá com a cronometragem, a contestar o tipo de notícia que a Seara Nova deu sobre o assunto. Pronto, a gente não era assim, não correspondia à verdade. Essa carta, não, obviamente não foi publicada. Bom, ficou para lá, não foi publicada. Ora bem, creio que a carreira do Fernando Ribeiro Melo, enquanto dizer, quase que se pode dizer que terminou com este recital. Mas a carreira já lá vamos avançando um bocadinho. Daqui vai nascer é outra coisa, vai nascer o editor. Exatamente. Pronto. Por falar em editor, pronto, aqui a dica, é óbvio que entre a sessão do teste de junho de 64 e a Afrodite propriamente dita, dista um ano, mais ou menos. Um ano em que acontece, sobretudo, uma relação cada vez mais íntima dele com o grupo da Natália. Mas não só. Não só, obviamente, e é uma das razões pelas quais o Vítor está aqui, é que no arranque do Fernando Ribeiro de Melo como editor, aliás, nada nele, nem cultura, ou seja, ele era alguém com inteligência, mas não o preparava para uma carreira, obviamente. Ele é conhecido como o Pauvert português. Esta imagem é uma espécie de, enfim, não diria provocação, mas o Jean-Jacques Pauvert era, na altura, o editor mais importante para quem queria ser um certo tipo de editor independente, um editor à esquerda, entre aspas, um editor fora do centro. Há um romance do Artur Portela Filho, chamado Código da Hammurabi, que é publicado em 61, 62, sobre o mundo dos jornais, das revistas, que aliás foi recomendado pelo Paulo Costa Domingos, foi uma excelente recomendação. Há uma cena nesse romance em que um jornalista, aquilo é um romance à clé, portanto, entre a gente do Diário de Lisboa, com nomes trocados, com nomes diferentes, etc. Há uma cena numa casa de uma pessoa, vão tomar um copo, há uma reunião de gente ligada a editoras, ligada a jornais, e toda a cena é praticamente com as pessoas a descreverem livros do Pauvert nas estantes, livros do Pauvert nas mesas, alguém a dizer: eu vou fazer uma editora, eu quero que os meus livros tenham um formato desses, ou seja, era a referência para quem queria ser uma espécie de editor à parte, um editor. É claro, enfim, o Pauvert português, a expressão Pauvert português ficou, conhecia-se, falava-se, dizia-se. O Pacheco publicou a mesmo, num artigo publicado na revista Notícia, anos depois, escrevendo que cabe-lhe justo direito o título de Pauvert português, pelas obras que tem feitas. Ora, uma das coisas que eu não diria que é o tema central do livro e tal, mas eu acho que ele estava mais próximo, sobretudo pelo arranque do catálogo dele, muito ligado ao erotismo, e sobretudo pela psicologia dele, o tipo de pessoa que ele era, do Maurice Giraudiat, que na altura vivia ainda do muito dinheiro que tinha feito nos anos 50 a publicar as Lolitas, os Burroughs, etc. E que, curiosamente, em 64, tinha um cabaré chamado La Séverine, viu-a fechada pela polícia, precisamente por causa de uma encenação da filosofia na alcova que não tinha sido permitida. Ou seja, havia aqui cruzamentos, mas psicologicamente, culturalmente, até pelo seu temperamento sexual, enfim, acho o Ribeiro de Melo muito mais próximo do Maurice Giraudiat, apesar do Maurice Giraudiat não ser cá muito conhecido. Ele publicava livros que eram basicamente proibidos, não chegavam cá, publicava livros em inglês, mas acho muito mais o Maurice Giraudiat português do que o Pauvert português. Mas o Pauvert era de facto a referência, e claro, Pauvert português porquê? Porque ele começa... editou o SAD. Exatamente. Começa com o SAD. Estes são os primeiros, em 65,
Kama Sutra, publicado certamente durante o verão, uma má edição, má tradução, a capa que não faz sentido nenhum, com tipografia gótica, com uma imagem do templo indiano. Enfim, foi um livro feito quase em espírito adolescente para provocar. Teve resultado, provocou. O segundo é um livro que está a milhas de distância. Estão a uns 5 ou 6 meses, sai em dezembro de 65, e é a primeira grande edição da Afrodite, com a orientação da Natália Correia, com ilustrações do Cruzeiro Seixas, e é este livro que de facto vai começar a criar problemas, e a fama e problemas para o Ribeiro de Mel. A seguir vem a Filosofia da Alcova, muito próximo, e outros livros do mesmo, como a Vênus de Casabaica, sobretudo a Vênus de Casabaica, todos eles proibidos. Ele tem uma série de 6 livros consecutivamente proibidos pela censura. Isto é um detalhe da ilustração do João Rodrigues, exato, que também não terá sido muito famoso. Aliás, o facto de ser uma edição ilustrada não ajudou depois na defesa do Palma Carlos, não ajudou na defesa em tribunal e plenário, ou seja, estamos a falar já de uma situação em 66, quando ele publica o Sado, rapidamente entra o caso no tribunal plenário, e a seguir entra, ao mesmo tempo praticamente, o da antologia. Ele tem 2 livros que terá de defender em tribunal. Para gente mais novas, talvez Pois, seja útil dizer exato. o que era este tribunal plenário. Este tribunal plenário era um tribunal político, serviu para, sobretudo, para os julgamentos de caráter político. Bom, logo, o facto de estes livros terem sido proibidos pela censura, apreendidos pela PIDE, e é a PIDE que canaliza para o tribunal plenário, o tribunal político, canaliza o ato acusatório. Isto desde já era muito significativo. Exato. Creio que a acusação tinha que se basear na ofensa à moral e aos bons costumes. Pronto. Mas isso entendido como crime político, atenção. E daí o Tribunal Plenário, que era um tribunal de exceção. Era um tribunal de exceção, de tal modo de exceção, que é conhecido um dos casos onde o juiz do plenário manda prender um advogado de defesa em pleno tribunal. Manuel João da Palma Carlos. Que era o advogado, É preso em pleno tribunal pelo juiz. Que é o advogado do Ribeiro de Mel. Curiosamente, a defesa dele, os documentos de defesa estão reproduzidos, grande parte deles, na segunda edição da Filosofia na Alcova de 75. Bem, um pormenor importante disto é essa defesa ser feita pelo Fernando Ribeiro de Mel. Ora bem, o Fernando Ribeiro de Mel era filho de um advogado famoso do Porto. Creio que esse advogado pertenceu até ao mesmo curso do Azeredo Legal, ser mais ou menos da mesma idade, etc. E o Ribeiro de Mel herdou do pai, nessa altura, advogados como o advogado Bento de Melo, com cartório do Porto, certo tipo de advogados eram conhecidos como advogados de barra. Ou seja, eram advogados, mas também um misto, digamos assim, de atores em pleno tribunal, não é? Faziam uma representação, uma encenação, o gesto largo, o verbo incendiado. Bom, e o pai do Ribeiro de Mel era um destes conhecidos advogados de barra. O filho herdou muitos dos tiques do pai, mas também o gosto pela polémica, não é? E pela oratória, e tinha um jeito enorme para fazer a sua própria defesa jurídica. Creio mesmo que ele serviu de advogados tão somente para, aqui além, informar se bem que no caso da defesa no processo do SAD, há paralelismos interessantes com o processo do próprio Colbert 10 anos antes. Consultei o La Fersade, que tinha sido publicado pelo Maurice Garçon, o advogado e é curioso ver que o Palma Carlos tentou exatamente a mesma defesa, chega até a recorrer a citações do Bataille, do Jean Paulin, que estão na primeira edição. Só que, claro, aquilo que o Pauvert conseguiu em França,
para já conseguiu fazer uma coisa que o Ribeiro Mel nunca conseguiria cá, que era publicar um livrinho onde explicava a sua própria defesa. Uma coisa que seria impossível fazer. E ao publicar o livrinho, e ele conta isso nas memórias dele, o Pauvert, imediatamente deu importância, as pessoas começaram a ver que o caso tinha de facto importância. E os juízes, a quando do julgamento do recurso, deram um passo atrás. Coisa que seria completamente impossível ao Ribeiro de Mel. Aliás, o processo é tão rápido que termina um ano depois, com imensas testemunhas, uma das quais é o Vítor Silva Tavares, mas eram processos para praticamente condenados à partida. Uma testemunha residente. Em tudo quanto o Ribeiro de Mel se metia, é evidente que eu tinha que ser testemunha. E passou a ser. Então, voltando um pouco atrás ao pai do Ribeiro de Mel, vou contar este pequeno episódio, mas que ilustra bem o estilo de estar do dito Bento de Mel, herdado pelo Fernandinho. Quando eu ia para o Porto fazer lá os livros, ficava muitas vezes numa pequena pensão na Avenida dos Aliados, no último andar, e nesse primeiro andar era o escritório, ou o cartório, ou o que é, do advogado Mento de Bel. Um dia eu saí da pensão, já estava na rua, e vejo sair, eu não conhecia, entretanto, o pai do Granel, mas vejo sair um senhor já de idade, com uma bengala de castão de prata, que sai, portanto, da porta, aproxima-se do passeio. Havia uma praça de táxis um pouco mais abaixo, e eu vejo o senhor erguer a bengala e dizer para o taxista: rapaz! Com a bengala, rapaz! Chamando assim o táxi. Eu disse: rapaz, este é pai do Granel, de certeza! Que era bem capaz disso. Bom, acerca do que o Vítor está a dizer, o Ribeiro de Mel era alguém que vestia quase literalmente como um dandy do século XIX, um cavalheiro do século XIX. Esta é uma fotografia de Lucena da Silva, exatamente, para ilustrar Vênus de Casablanca. E esta figura, é curioso como eles arranjaram, esta figura é quase uma cópia do Ribeiro de Mel. O cavalheiro dandy, meio de carente, enfim. E ele vestia-se, fazia questão de... Mesmo quando estava completamente liso. Vamos lá ver o estilo. Vivo, entretanto, eu na cidade de Paz, ao pé do Marquês de Pombal. Recebo um telefonema do Fernandinho. Estou aqui na Brasileira, preciso de ir ao Monte Carlo, encontrar não sei quanto. Arranjas-me aí 20 escudos para pagar o táxi. Digo, está bem e tal, eu deixo. Logo, eu desci para dar ao Fernando Ribeiro de Mel 20 escudos para ele pagar a viagem entre a Brasileira do Chiado e o Monte Carlo, 20 escudos para pagar o táxi. Bom, essa importância cobria exatissimamente a viagem. Logo, mesmo quando estava completamente liso, ele não perdia nunca, mas nunca por nunca, o seu aplomb, a maneira de falar e tudo mais. O tal príncipe, o príncipe russo no exílio. Pronto, isso manteve sempre esse aplomb, mesmo quando, a certa altura, mercê do seu sucesso, também comercial, enquanto editor, é evidente que teve períodos de grande expansão económica. Pronto. Aliás, mas manteve sempre a mesma postura. A expansão e pujança económica que começou, é preciso que entendam que o facto de um livro ser proibido não significava um passo atrás financeiro para o editor, até pelo contrário. A proibição aguçava a procura. Os sistemas paralelos de distribuição, estes livros eram vendidos a um preço muito elevado, começava por aí, portanto não tinham aquilo que se chama agora o break-even, não era muito elevado, eles podiam pagar toda a edição vendendo pouquíssimos exemplares. Aliás, o preço elevado era um detalhe abonatório em caso do processo, dizendo que, Sr. Juiz, o preço era alto, logo não era um livro para toda a gente. Pronto. Tinha essa vantagem também. Portanto, o Ribeiro de Mel começou de facto. O arranque dele é complicado, ele passa de uma situação de quase muito difícil, eu não diria miséria, mas ele de facto, talvez até por uma birra com o pai, que ia sendo curada, enfim, era uma relação um bocado complexa, de muitos empréstimos de dinheiro no início, mas ele de facto salta para uma situação em que começa a ganhar
bastante tempo. Começa também a atrair a atenção da censura. Isto são adjetivos retirados das folhas de leitura da censura. Ao longo de um ano, mais ou menos um ano, era assim que o viam já em 66, no final de 66. Podem ler, tenho aqui um excerto de algumas fichas, obras escandalosas e de alta nocividade, insólita, ofensiva de corrupção, só edita obras nefastas pelo escândalo de etc. Deseducativo, perverso. Este era era o Palhaço, um dos censores mais prolíficos. Ou seja, ele tem já esta imagem de editor maldito, quase garantida, um ano depois da atividade. Claro, estamos a falar já numa altura em que ele é condenado. Ele é condenado em 67 pela Afrodite, pelo SAP. O processo da antologia da poesia erótica demora um pouco mais, talvez até por conhecimentos da Natália Correia, com alguém da situação que fosse prolongando, mas chega à 70 e são de novo condenados. Eram condenações muito duras. Financeiramente, implicava a destruição do estoque, que pudesse ser, o que era uma coisa complicada de gerir. Mas apesar disso, ele conseguiu de facto se ingrar. Há um período em que ele adormece, desaparece, e o sexo desaparece completamente do catálogo dele. É aí é aí então que talvez a relação com o Giraudiat desapareça. Ele percebe que o sexo é perigoso, não tão perigoso, atenção, como livros que fizessem alusão à guerra colonial, como descobriu o Bruno da Ponte, que tinha uma muito boa editora chamada Minotauro, uma das melhores editoras, pequena editora da altura, e que publicou uma peça do Stal Monteiro, a Santa Guerra, a Guerra Santa, uma coisa, que atraiu as atenções da PIDE de tal forma que lhe destruíram numa noite a sede. Sabendo eles que ele tinha o depósito dos livros, o armazém, destruíram completamente a editora. Eu entrei em contacto com ele há pouco tempo, até para a possibilidade de fazer um projeto sobre a Minotauro, e ele disse-me isso. Ouça, o que acontece é que eu não tenho nada, rigorosamente. Eles sabiam que estava lá tudo, faturas, cartas, contratos, livros, e foi tudo, literalmente. Ou seja, o Ribeiro de Melo percebe-se que é um jogo perigoso. Portanto, é melhor não ter uma sede como tinha a Minotauro. O Ribeiro de Melo trabalha praticamente sempre em casa, nas casas onde vive, ou nas casas dos colaboradores, etc. E fugir do erotismo. O erotismo trouxe-lhe problemas, ele vira-se para as antologias, e nestas, de novo, aqui o nosso convidado tem o seu dedo na antologia do Conto Fantástico Português, que é o único livro que ele publica em 77, é um ano em que ele está praticamente escondido, sem fazer nada, e publica uma antologia, a primeira antologia dedicada ao Conto Fantástico Português, onde o Vítor tem um continho, um conto, e em 69, 2 anos depois, a antologia do Conto Abominável, na qual o Vítor tem um prefácio notável. O livro foi o penúltimo livro da Afrodite a ser proibido. Curiosamente, a ficha do censor não menciona o seu prefácio, que era muito político, falava da situação, falava do abominável, da situação atual, etc. Mas foi um dos livros proibidos da Afrodite. Aqui também se vêem as relações já do Ribeiro de Melo com o editor Vítor Silva Tavares na Odisseia. Rocha de Sousa, capa. Carlos Fernandes, capa. Aníbal Fernandes, tradução. Tudo gente que vinha da Odisseia, que trabalhava na Odisseia. Portanto, é uma altura importante de rearranque da Afrodite, depois daquela pancada, em que se nota já que não é só a Natália Correia, está também o Vítor Silva Tavares, de certa forma. Isso até antes. Exato, um pouco antes. Até antes do Ribeiro de Melo começar a publicar livros. A tal passagem do dizer, do declamador, para o editor de livros, quero crer que não será de todo em todo errado afirmar-se o seguinte: as duas pernas para andar do editor Fernando Ribeiro de Melo, uma delas estava sediada, sem dúvida nenhuma, no grupo da Natália Correia, na casa da Natália, com o grupo da Natália, que incluía o David Maró Ferreira,
que era um poeta que, de qualquer modo, situava-se, mesmo ideologicamente, num ponto em que colaborava também com publicações do regime, etc, etc. Pronto. De qualquer modo, bem falante, também não era amaldiçoado pelas esquerdas, mas, enfim, estava numa espécie de terra de ninguém que era útil nesse aspecto. Pronto, isto era o grupo da Natal, que, sem dúvida, influenciou, meteu ideias na cabeça daquele rapaz. Também estava o Luís Pacheco, que é importante no arranque também. Sim, o Luís Pacheco e o Manuel de Lima eram visitas regulares à casa da Natália, até por isto, o marido da Natália tinha um hotel, o que quer dizer que havia, portanto, uns belos repastos na casa da Natália, naquele salão. Ora, quando cheirava a boa comidinha, quer o Pacheco, quer o Lima, estavam lá de sempre caídos. Era o Ribeiro de Mel também. Pronto, e o Ribeiro de Mel também, porque foi uma altura em que o Ribeiro de Mel, Não tinha. e está aqui pessoas que podem corroborar isso, o Ribeiro de Mel passou fome. F-O-M-E. Fominha, fomeca. Bom. Aliás, o João Paulo Guerra, desculpe interrompê-lo, contou-me um dia em que o Ribeiro de Mel faltou aos ensaios da Natália. Uma das coisas que a Natália Correia também lhe fez, corrigiu-lhe o sotaque do Porto, que era forte, e ele aproveitou também. Ele faltou aos ensaios e mandou dizer, ela mandou alguém vai lá à casa dele, e essa pessoa voltou a dizer que ele está fraco, não comeu. Não comeu ontem, não comeu hoje, não comeu... E ela dava-lhe dinheiro para o bife. Ou levava na marmita. Ou levava numa marmita. Bom, portanto, sem dúvida nenhuma, um dos pezinhos do futuro editor assenta no grupo da Natália, na casa da Natália. E o outro, a partir do teste, a partir do teste, passa a haver uma maior ligação entre mim e o Fernando Ribeiro de Mel. Fui dos poucos que, no dito recital, tomei a defesa do dito, mas até me pus à frente dele para ver se com isso podia travar a cadeirada do Sousa Tavares e coisas assim. Quer dizer que nessa altura também a mim não me importava nada de pegar eu na cadeira e antecipando-me a pregar com a cadeira na cabeça de Sousa Tavares, porque nunca gostei muito de levar porrada. Eu gosto mais de me antecipar em tal matéria. Bom, seja como for, se aquilo fosse necessário, escambasse em pancadaria, eu estava na primeira linha e tudo mais. Ora, estas coisas pegam-se. Estas coisas têm influência. Pronto. E tinha também, atenção, portanto, estamos a falar numa altura em que o Vítor publica, também, apesar da Oliceia ser o editor, por um lado havia de facto a Natália que queria publicar, costumava publicar na Contraponto, mas o Pacheco está a chegar a uma fase de decadência financeira que não lhe permite, e talvez a Natália visse neste rapaz um continuador. Por outro, tinha o Vítor na Oliceia a publicar livros complicados. Entrou a publicar o Franz Fanon, imediatamente proibido, o Céline, ou seja, o Ribeiro também foi proibido. Exatamente. Não é? Além de livros, quase livros de arte, como a Cidade Queimada, do Cesarini, portanto, o Ribeiro de Mel tinha, de facto, estes dois exemplos para... O outro pé vem a ser ligações, ou no Monte Carlo, ou na Brasileira e tudo mais. Eu, o Manuel de Lima, o Virgílio Martinho, o Ernesto Sampaio, o Forte quando vinha a Lisboa e tudo mais. Ora bem, que também exercemos influência, sem dúvida alguma, ao indivíduo que não tinha grande cultura literária, para dizer que praticamente nem tinha nenhuma, pronto, mas foi detectado desde logo, quer no grupo de Natal, quer naquele outro em que eu andava e circulava, o seguinte: para já, uma coragem a toda a prova do Fernando Ribeiro de Mel. Pronto. Num país de timoratos, onde também os editores tinham medo, aquela quem tem cu tem medo, medo também económico, porque sempre que a PIDE retirava um livro, é evidente que isso era um prejuízo económico para a editora. Portanto, todas as pessoas, todos os editores se encolhiam. Mais e pior, alguns deles até mandavam previamente os originais à censura, quando não era obrigatório. Mas alguns, à cautela, não só mandavam à censura previamente,
como até ao mandar para a censura já iam os livros, de certo modo, censurados. Por exemplo, se aparecia uma palavra horrível, chamada merda, aparecia um M com pontinhos. Não fosse qualquer censor achar que a palavra merda era obscena, era um atentado à moral das pessoas, eu sei lá. Ora bem, neste panorama, detecta-se imediatamente, até por causa da postura dele nos recitais, qualquer coisa parecida com o seguinte: espera aí, temos homem. Este tipo é capaz de fazer aquilo que mais ninguém ousa. Mais ninguém ousa. Nesse sentido, pode-se dizer que o Fernando Ribeiro de Melo começa por ser, digamos, empurrado, quer pela Natal, também ela ansiosa, não é? Claro, Ora bem, quer num lado, quer no outro. Diga-se que ela publica bem na Afrodite, começa muito bem. Começa o Ribeiro de Melo a adquirir uma cultura já literária, já artística, muito ligada aos surrealistas, como segundo modernismo, já lá vamos ao segundo modernismo, e, de certo modo, ao primeiro modernismo de que os surrealistas, de certo modo, deram. Raul Leal foi, ao mesmo tempo, poeta do Orfeu e residente no Café Gelo, onde perorava o Mário Cesarini e os surrealistas de Lisboa. O Ribeiro de Melo começa, portanto, a ser bem-vindo, influenciado por estes dois grandes grupos, mas também pela cultura modernista, que era, dado o pendor dele, essencialmente provocatória. Vamos para o Álvaro de Campos, vamos para o Almada, não apenas do Manifesto Antidantas, mas também do Ultimátum, que o Ribeiro de Melo chega a ler, aos berros, tudo aquilo, e afeiçoava-se muito ao temperamento, ao feitio do Ribeiro de Melo. Pronto, aí pode-se dizer que o Ribeiro de Melo, portanto, foi tipo informado por estes dois grupos e que lhe conferiram, ou melhor, acentuaram o gosto que ele já tinha pela provocação e tudo mais, sob a égide do modernismo. Pode-se dizer que muitas das atitudes do Ribeiro de Melo já eram atitudes da a provocação pela provocação. É assim que eu entendo já na decadência, quando ele publica, por exemplo, o Mein Kampf, quer querer, foi por pura provocação. Era um provocador nato. Já agora deixe-me só então pegar nesse ponto e vamos falar de uma coisa pela qual ele ainda é conhecido invariavelmente em qualquer conversa acerca do Ribeiro de Melo, não tanto esta questão de ser o Dalí de Lisboa, como ele chegou a ser, ou gostava de ser chamado, ou se chamava próprio, já iremos também à questão da banheira, sabem obviamente que, aliás, o nome da sessão era mais do que um editor da banheira. Precisamente essa atitude provocatória começou a pose dele nos cafés, nas sessões e, sobretudo, uma coisa importantíssima que ele começou a fazer, que foram apresentações de livros que saíam completamente da norma. Começou com a apresentação da Antologia do Humor Português, em 1969, no novembro de 1969. Isto é a dupla página da Mosca, aliás, um objeto notável, não só graficamente, aproveitando a dentadura da capa e sobre a impressão, mas o texto é uma das melhores reportagens que eu li sobre a Afrodite e sobre uma apresentação da Afrodite. É uma apresentação iconoclasta, absurda, com cornos, com uma provocação permanente dele este é o João Paulo Guerra, já regressado da guerra. Aliás, ele contou-me ainda acerca da importância da antologia da poesia erótica e satírica. Ele contou-me que quando estava em Moçambique, os colegas da rádio gravaram grande parte, porque o livro era proibido, gravaram grande parte da antologia como se de um programa de rádio se tratasse. Os sensores ligados à rádio não toparam e mandaram para ele ouvir quando estava na guerra. Bom, foi o primeiro passo para aquilo que depois veio a ser conhecido, ou a designação do Dalí de Lisboa. A apresentação feita
na Quadrante. Esta é uma apresentação na Quadrante, uma livraria, antiga livraria, muito importante e distribuidora dela ainda. E editora. E editora e também. galeria. E depois, claro, em 71, o pico do Dalí de Lisboa, a apresentação na Banheira. Em dezembro de 71, ele apresenta, faz uma montagem com o apoio, com a coreografia do João Vieira, com o apoio direto do Vítor Silva Tavares e o Nuno Amorim, já colaborava, também lá estava. Cria uma coisa completamente inesperada para apresentar 4 livros com muita qualidade. E essa é que era a parte curiosa. Não era, apesar do aspecto da apresentação, estávamos a falar de alguma das melhores edições dele, a Alice no País das Maravilhas, a primeira edição, a História Trágico-Marítima, a primeira edição do livro de São Cipriano, com as ilustrações de Martim Avilés, das melhores coisas que ele fez. E então ele faz uma mistura, uma coisa meio hippie, meio diabólica, meio satanista, com os diabos. Cunha Teles, ali, eu que falei com o Cunha Teles, perguntei-lhe se aquela câmara chegou a filmar, ele disse-me que não. Está o Gageiro ao lado. Exatamente. E o outro é também um realizador de cinema. Eu acho que é o Geada, António. É o Geada, o Eduardo Geada. É, Eduardo Geada. Do outro lado, o Gageiro. O grande azar também, por exemplo, o Mário Pires, que filmava todas as apresentações do Vieira, e as performances do João Vieira. Nesse dia estava doente, não foi filmado. Não existem praticamente fotografias a não ser as de imprensa, mas as que algumas estão. Este era o plano. Estas meninas não eram meninas, obviamente. Vocês concluirão que vão entender. Um dos diabos. O Cesarini, apesar de todas as bulhas, lá estava ele, ali ao fundo. Fernando da Costa. A foto, a célebre foto que saiu na primeira página do Diário de Lisboa, 71. Mas o Popular também deu grande Não deu tão grande poder. Depois até falarei um pouco sobre isso. Ou seja, era o João Paulo Guerra que me contou que tinha sido avisado. Conheciam-se e o Ribeiro de Melo, olha, vou fazer uma coisa, mas tens de levar um extensor para o microfone porque eu vou estar longe. Vou estar numa banheira. E ele veio prevenido com o extensor. Não era bem uma banheira, exatamente, era um tanque. Era um tanque redondo de cimento que foi forrado com material parecia borracha, não era? Que o João Vieira utilizava em alguns das suas pinturas. Logo de manhãzinha, o João Vieira e eu fomos para lá para compor a banheira ou coisa e colocar uma cadeira, fixar uma cadeira, onde o Ribeiro de Melo, em facto, tinha que, calção de banho, tinha que sentar na cadeira, enchia-se depois com água, espuma e tal. Ora, o Ribeiro de Melo tinha medo da água, tipo gato, era uma coisa medonha. E realmente, enfim, a banheira ficou forrada e já cheia de água, foi o momento em que o Fernandinho tinha de entrar lá para dentro. Ao entrar lá para dentro, a água oscilou um pouco e ficou turbado de terror. Não fosse escorregar, cair para dentro do tanque. Bom, grande cagadinho, suspende-se imediatamente a questão, tem que se esvaziar o tanque e partir para uma loja de ferragens em Capodorique para arranjar umas peças de metal e os parafusos, um black and deck, para furar o chão e fixar a cadeira para ela não oscilar quando o editor se sentasse. Pronto. Também sabíamos, claro, dos travestis, não é? Causaram grande sucesso junto de grande parte dos jornalistas presentes. Obviamente, Fernando Pacheco chegou a escrever mesmo as meninas sem aspas. Porque, obviamente, desconheciam que as meninas, enfim, eram transgéneros, enfim. Bom, isto para dizer o quê? O Ribeiro de Melo, entre outras graças, tinha um talento ímpar para a publicidade, neste caso, para a publicidade dele próprio e da sua atividade. Era um gênio da publicidade. A questão da banheira foi, sem dúvida, a mais espetacular. Mas houve outras
que causaram também... Já vou falar sobre essa. Esta apresentação é muito importante porque, por um lado, expõe-no, de certa forma, ao ridículo, ele sabia disso. Há alguma imprensa que o acusa, precisamente, de ridículo, de explorar... isto não se faz com literatura, etc, etc, etc. E há, uns meses depois, um texto muito interessante do Júlio Moreira, no Diário de Lisboa, em que, já com um certo distanciamento, ele enquadra esta apresentação numa nova vaga de apresentações de livro mais arrojadas, que ele até faz iniciar ali pela apresentação do Delfim, em 68, enfim. Mas, claro, esta levando as apresentações a um nível de performance absurda, dada isto, que não havia, pura e simplesmente, cá. E, curiosamente, o que o Júlio Moreira diz é que as pessoas gozam com o Ribeiro de Melo, mas esta é a única forma de um pequeno editor, e ele era muito pequeno editor, sem meios para pagar grandes campanhas, quando já havia a Verbo que pagava anúncios na televisão, etc, etc, e este era o único meio que ele tinha para mostrar bons livros que tinha. Aliás, ele diz isso mesmo, são palavras do Ribeiro de Melo, em determinados contextos, disse-o aqui nesta noite, para não se ser cilindrado, para se poder intervir, ou se é entidade, ou se é firma, ou se é louco. Como eu não sou entidade nem firma, pronto. E isto era, de facto, um ato de combate. Não era só um ato de extravagância, de egocentrismo. Era um ato de combate de pequenos editores, de muito pequenos editores. E que é, até hoje, o momento que define a carreira. Ele é o editor, é aquele que esteve na banheira. Mas tinha toda a razão. O Vítor não é o único. Isto é mais uma foto. E esta, talvez seja a foto mais incrível que eu vi, porque o que ele está a ler aqui, uma foto publicada em imprensa, é o último livro proibido dele. É um livro do Engels, em 1971. Ele está a ler um livro, ele está com o livro do Engels, o Anti-Düring. Ou seja, isto eram níveis de provocação que passavam dos limites. Bom, mas ele não se ficou por aqui. Um ano depois, para apresentar um dos melhores livros dele, o manual das edições dele, uma coleção dos clássicos, o Manual dos Inquisidores, ele arranja uma carrinha com... Caminhonete? Exato. Aberta. Exatamente. Quer contar? Onde meteu uns figurantes. Exato. A simular uma cena de tortura da Inquisição. Atenção que ele tinha anunciado um dia antes, há um jornal, o que é o República, que anuncia isso, e depois a PIDE pega, e a PIDE está em cima dele neste dia. É claro, ele parece que não tinha pedido autorização ao Governo Civil. Aquilo acabou com a carrinha a acelerar porque a polícia vinha, não é? Pela avenida abaixo. Exato. Não, assim. A Feira do Livro, nesta altura, era na Avenida de Liberdade e terminava as últimas barracas, mais ou menos no sítio entre o São Jorge e o Tivoli. Pronto. Ora, a carrinha partiu dos restauradores, ainda tinha de subir. Para além da própria carrinha ter, se não me engano, estar também ela encenada a negros, crepes negros, não sei o quê, tinha então os verdugos, os chicotes e tal, e umas vítimas, que berravam muito, coitadinhas das vítimas e tal. Bom, ele veio perguntar antes o que é que eu achava, se aquilo ia dar problemas e tal, disse que vai sim senhor, vai sim senhor. Tens autorização do Governo Civil? Não, então pronto. Agora, pode-se fazer o seguinte, pá, eles não estão à vista. Pronto, é pôr a caminhonete a andar, a subir a faixa lateral da avenida, e quando aparecer a polícia, não sei o quê, a malta toda salta para não ser presa. Deixa-se lá a caminhonete e desfaz-se a questão. E assim foi feito. A carrinha acaba por parar praticamente no fim da feira, quase ao pé de Tivoli. Aí, sim senhor, é só aí que a polícia então vai intervir, e então tudo salta e desfaz a performance. Pronto. Esta, de facto, é a última grande performance dele antes do 25 de Abril, até ao 25 de Abril, na altura em que ele era já um editor tão bem sucedido,
que foi contactado por uma das maiores distribuidoras da altura, a Bloco Expresso, propriedade da Império, da seguradora Império, por sua vez propriedade da CUF, para ser distribuído. Porque estamos a falar de um pequeníssimo editor que nem sede tinha, mas que tinha tanto sucesso que começava a despertar, enfim. Obviamente, esta aproximação, nós não poderemos falar de tudo hoje, óbvio, mas não há tempo, como o próprio Vítor também disse, haverá depois uma apresentação e estão de novo convidados quando o livro sair, mas esta aproximação foi fatídica. Eu no texto, no livro, aproximo até a ideia talvez da hubris, talvez um excesso de confiança dele justificado, ele era um editor de sucesso, mas a aproximação a essa empresa, claro, causou danos, porque depois do 25 de Abril vêm as nacionalizações e praticamente a partir de 15 de março de 75 ele vê-se com todo o seu estoque de livros numa distribuidora que é obrigatoriamente nacionalizada, ou seja, sendo nacionalizada a Império Seguros, a Bloco, e começa o pesadelo, começa o lento declínio do editor Ribeiro de Melo. Ele não tem grandes, depois do 25 de Abril, a luta dele, é óbvio que o catálogo dele não é nem de longe tão bom como era. Há excelentes momentos, há até boas recuperações, ele tem a edição da filosofia, a segunda edição da filosofia de Alcova é excelente. Há ainda edições como a do Supermacho, há edições, obviamente, os Textos Malditos, que se demorou muito, já numa altura em que as relações dele com o Pacheco eram problemáticas. Enfim, não é de facto, já não é aquela figura pública que era antes do 25 de Abril. Ainda consegue, contudo, e este é um dos exemplos de como ele também está esquecido em termos de já falei há pouco da ausência de quaisquer registros daquela incrível Ação da Banheira. Ele é, em 1980, jurado do concurso que sucedeu à Cornélia, chamado Prata da Casa. É um concurso, estão a ver nos extremos, Alexandre O'Neill, a última intervenção do Alexandre O'Neill, pública praticamente, Ribeiro de Melo, Branquinho da Fonseca, Beatriz Costa e esta senhora que o popular deve ter na altura, não chega. Ok. Bom, é um concurso muito polémico, termina, há ameaças de bomba no Vilaré, ele dá-se pessimamente mal com o Fialho Gouveia que apresentava. O Aníbal Fernandes contou-me que ele se queixava muito, todas as semanas tomava café com ele, queixava-se imenso, não gostava, o Fialho Gouveia cortava-lhe a palavra, ele detestava aquilo. E o Aníbal Fernandes comentou quase sensível, pois, nem todos os fialhos são de Almeida. Estavam a tomar café, chegou na sessão seguinte, ele vira-se para o Fialho Gouveia e diz, pois, nem todos os fialhos são de Almeida. Em direto, era um concurso filmado em direto. Bom, o concurso acabou mal, havia ameaças de bomba, foi talvez o único concurso televisivo que foi fechado com uma transmissão do Proença de Carvalho, na altura o presidente da RTP teve que vir dizer temos que fechar o concurso. Bom, foi a última momento de glória pública. É óbvio que o editor que aqui estava em 80 já não era o editor anterior a 74, é óbvio. A carreira dele de edição de 74 tem coisas muito estranhas, como por exemplo, ele lança em 76 o Mein Kampf, defendendo que é uma edição para mostrar, para que o 25 de Abril foi uma edição para dar liberdade às pessoas de conhecerem tudo, etc, etc. Mas faz uma edição do Mein Kampf colocando o nome do Rolão Preto como um dos comentaristas, ou seja, praticamente pedir atenção que, claro, ele habituado ao sucesso, ele faz 10 mil exemplares disto, foi, claro, uma bomba, mas é preciso dizer que ele tinha feito imenso dinheiro com um livro também, aí depois podemos discutir a seguir a questão de ser anticomunista ou anti... os 20 anos na União Soviética do Chico da CUF. Pois, claro. Ele aí, o Chico da CUF ganhou imenso dinheiro. Onde ainda lhe deu bastante dinheiro, foi justamente o Chico da CUF chegou a fazer 7 edições. Um dissidente do PCP. Exatamente. Quando ele faz o lançamento do Mein Kampf lá em casa, não é? Também estou convidado, claro, mal eu entro, eu venho entregar um exemplar, que é que eu acho, e eu disse, olha, podes limpar as mãos à parede,
Mas porquê? És professora e tal? Sim, eu, o Stalin e o Beria somos unha com carne. Não tenho nada contra o facto de editares o Mein Kampf. Agora, o problema é outro. É que a edição está sem aparato crítico. E não é o Rolão Preto. O Rolão Preto fez parte do primeiro grupo, propriamente fascista, à própria direita do próprio Salazar. Pronto, o Salazar acaba por proibir o grupo fascista do Rolão Preto. E embora o Rolão Preto, posteriormente, tivesse, digamos, voltado costas ao salazarismo, o Salazar era um dos seus inimigos de estimação, mas pronto, ele vai convidar o Rolão Preto ainda em nome disso, dessa altura, do Rolão Preto ter criado o primeiro grupo fascista, declaradamente fascista, com camisas, não sei se eram castanhas, se eram pretas, o que é que era, e que é proibido já pela situação. Ele disse, mas olha que até um colaborador teu colabora também, que é o autor da capa. E mandou chamar, que é o Nuno Amorim. Exato, já tinha feito capas bom, etc. E bom, excelente ilustrador também. Também podes limpar as mãos à parede. Também podes limpar a mão. Agora, não teria nada contra a publicação do momento, ou do que quer que seja, desde o momento que o livro tivesse sido contextualizado e tivesse sido suportado por um aparato crítico. O livro não tem. Mas isto vinha a propósito do Nuno Amorim, um ponto que talvez seja de relevar, porque estamos a falar ainda do editor Ribeiro. A velocidade com que ele se apercebe daquilo que tinha de passar por qualidade editorial, lhe deu uma componente gráfica de grande riqueza. O Ribeiro de Melo passa a convidar para ilustrações dos seus livros, para o design gráfico dos seus livros, para o formato, para os materiais e tudo, o melhor que nós tínhamos, e era muito generoso até nos pagamentos. Ele pagou principescamente a toda aquela gente, Matia Vilés, Cruz de Seixas. Para o final já não. Mas nos seus momentos de sucesso editorial, ora bem, e é isso que, quanto a mim, perdura. A qualidade literária, a qualidade gráfica, a qualidade editorial, pronto. Aliás, o catálogo da Afrodite de 69, 70 a 73 é imbatível. Tem níveis na ilustração, na colaboração com o Manuel João Gomes, tudo. As traduções da Luísa Neto Jorge. É a Luísa Neto Jorge. São coisas que eu já fui contando, aliás, publiquei um excerto, que é o excerto do livro, no blog, sobre a publicação da Sociedade do Espetáculo, que é a Luísa Neto Jorge que estabelece contatos. E é uma situação curiosa, porque dá a ideia da inteligência dele, de editor, quando o Debord se apercebe que, dado o historial policial do Ribeiro de Melo, se ainda vai pôr-se a negociar direitos, vai complicar a edição, portanto, diz-lhe, você pode fazer uma edição clandestina. E o Ribeiro de Melo diz-lhe, não, eu prefiro fazer uma edição oficial com o meu nome, mas já agora faça-me o preço, os favores de uma edição clandestina. Portanto, ele pede ao Debord para lhe mandar uma carta a dizer, eu concedo-lhe uma edição oficial, mas não lhe vou cobrar nada. Ou seja, ele vivia rodeado de muita gente a quem ele dava ouvidos. Grande parte dessa gente estava, digamos, no âmbito da atuação da editora Liceia, quando eu lá estou, e depois eu saio do Liceia, vou fazer o etc. do Fundão, com os mesmos, digamos, o Manuel João Gomes, é aí que o Manuel João Gomes começa a escrever, a publicar, e depois no Diário de Lisboa, vou para o Diário de Lisboa, para o suplemento literário do Diário de Lisboa. Quando finalmente sai do suplemento literário do Diário de Lisboa, já foi com uma fisgada vir a fazer o etc. como entidade autónoma, uma revista, livros, etc. E, na ordem da sequência natural de um companheirismo, de uma cumplicidade que já se arrastava há anos, é evidente que se é convidado o Fernando Ribeiro de Melo e a Antonina, mulher dele, para também sócios do etc. No arranque do etc., quer o Ribeiro de Melo, quer a Antonina, fazem parte do grupo inicial. Aliás, há edições da edição do
do processo dos Távoras indica na ficha técnica que, para efeitos legais, a edição é das produções culturais em Engrenagem. Nem mais. Há ali ligações óbvias. Não é? O que eu queria dizer acerca depois do catálogo pós-25 de Abril, que é curioso, é estranho, é difícil de defender, e chega a um ponto de ruptura em 78 com livros sucessivos sobre coisas antissoviéticas. Sexo e espionagem. Exatamente, chega a fazer coisas como A Vida Secreta de Adolf Hitler, coisas que não cabiam. Mas enquanto faz o Mein Kampf, um ano depois de fazer o Mein Kampf, publica o Pequeno Livro do Estudante. Livro que tinha dado dores de cabeça à Margaret Thatcher em Inglaterra, Ministra da Educação na altura. Era um livro considerado de extrema esquerda, mas é liberal, e ele publica-o. É claro, vai publicar também, aqui são duas capas muito boas, do Paulo Guilherme. Este, talvez, aqui o último grande livro, se descontarmos a segunda e última edição da peregrinação que ele faz ainda, com comemoração, com a capa do Eduardo Neri, bonito, mas este talvez seja o último grande livro. É um editor que começa a publicar também coisas ostensivamente à direita. Aliás, este livro é mencionado num texto e que foi famoso há uns tempos do António Araújo sobre a nova cultura de direita em Portugal, apesar do Ribeiro de Melo ser completamente esquecido por essa nova direita dos anos 80 e 90. Não é? Isto leva-nos também, este livro, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, à questão da Natália. A relação deles depois piorou um bocadinho. Piorou até à ruptura total. Até à ruptura por causa da segunda edição. Da segunda edição, que a Natália vendeu os direitos, se não me engano, a uma editora breve ligada ao jornal, do José Carlos Vasconcelos, à revelia do Ribeiro de Melo. Ora bem, segundo o Ribeiro de Melo, que aliás nisso tinha razão, essa antologia foi a ideia não foi da Natália, mas dele, Fernando. De qualquer modo, foi dele, Fernando. A ideia foi dele, Fernando. Como editor, a ideia foi dele. E encomendou o trabalho, com o contrato, essas coisas todas à Natália. Pronto. E a Natália, portanto, organizou a edição. Escolha dos autores, apresentação dos autores, enfim, todo o trabalho editorial, e recebeu X, contratualmente, pelo que tinha sido acordado com o Ribeiro de Melo. Logo, o Ribeiro de Melo dizia que essa edição não era propriedade intelectual da Natália Correia, mas sim dele, sendo que a Natália aí tinha funcionado por encomenda. Pronto. E vai, uma vez mais, intentar um processo contra a Natália. Vai falar comigo, como testemunha residente. Isso já depois de 74, claro. Pronto. Porque o Ribeiro de Melo, depois de 74, procura reeditar livros que tinham sido... Nem mais, já tinha essa fisgada. E esse era um deles. Ora bem, quando ele vem falar comigo, e foi a única vez que eu saiba em que tive de dizer não ao Ribeiro de Melo enquanto testemunha. A minha posição foi esta. Eu cá disse dos direitos, eu não percebo nada. Quem é que tem o copyright ou deixa de ter? Pronto. Provavelmente, sim senhor, és capaz de ter razão, não sei, não sou jurista, a teres razão em tribunal, que se dará a razão que tu tens. Isso dela funcionar sob a encomenda, perder com isso o copyright, não percebo nada disso, nem me interessa. Bom, só me interessa uma coisa, é que a autoria cultural, a autoria intelectual do livro, essa é da Natália. A Natália é que escolheu os poetas, a Natália é que os apresentou criticamente, etc, etc. E eu, em tais casos, sou pelo autor. Em tais casos, sou pelo autor. Mas a ruptura vem daí. Mas mesmo assim, o que é que o Fernando conseguiu? Eu creio que o Vasconcelos até já tinha publicado o livro. O que o Fernando Ribeiro de Melo conseguiu foi que o outro retirasse a edição do mercado. Ou seja, ele ainda publica da Natália depois o Encoberto, e de facto essa fase é a fase da ruptura, que depois chega ao fim com uma espécie de reconciliação com a publicação do Erros Meus. Foi uma peça de que ela se queixou de ser vítima de censura no teatro. O Vasco Polito Valente era o secretário de Estado na altura, que
prometeu apoio, depois a peça não foi, e o Ribeiro de Melo veio em socorro da dama, da sua madrinha, e publicou-lhe a peça. Aliás, é uma edição notável, muito bem feita, com todos os... É o último grande livro gráfico da Afrodite, em 81. Esta será talvez a última foto dele numa apresentação, isto é 81, Ramalhianos, a reprodução muito má, ele entre a Natália e o Ramalhianos. Isto é 81, Ramalhianos, diga-se, um amigo dele, e pelo menos testemunho isso se eu descobri, mas não vamos contar aqui, não vale a pena, não há tempo. Atenção, estamos a falar de uma fase em que o Ribeiro de Melo estava já praticamente político, a situação dele financeira era muito má, periclitante, e a partir daqui, de facto, os anos 80 são, ele faz umas segundas edições, faz uns livros de manual de primeiros socorros, só no final dos anos 80 e 89 estava ali a prever-se um regresso, ele faz a segunda edição da peregrinação, haveria uma terceira edição daquela antologia dos contos fantásticos portugueses, ilustrada, enfim, mas claro, já não chegou tarde para ele, ele passa praticamente a década, perde crédito, crédito na banca e, por arrastamento, crédito nas editoras, nas tipografias. O último livro que ele deixou inconcluso, que era uma reedição da antologia organizada pelo Meli Castro, já é por meu intermédio que é canalizado esse trabalho para a Minerva, a editorial Minerva, que era a casa tipográfica onde eu trabalhava, etc. Mas essa edição já não fica concluída, porque entretanto ele já não tinha sequer crédito nas tipografias. Quanto a essa questão, que não posso deixar de não dizer isto, da acusação do Ribeiro de Melo como direita. Não, dos primeiros a acusá-lo de tal até fui eu, bom, sem dúvida nenhuma. Certo tipo de títulos e tudo mais, digamos, a partir do 25 de Abril, ele tomou o cavalo errado, nitidamente. Contudo, quero insistir no seguinte ponto. O Ribeiro de Melo era para além de um provocador nato, um libertário. Logo, e sentindo o aperto, a sufocação do que era a inteligência da altura, toda ainda dominada, e então de que maneira, no pós-25 de Abril, pela rapaziada do PCP e filocomunistas assim assado, ele começa a meter na cabeça, ou outros meteram na cabeça dele, que esse tal comunismo ia, ao fim e ao cabo, criar uma nova ditadura em Portugal. O Ribeiro de Melo, enquanto provocador, desclassado, libertário, louco, como ele dizia, era um apologista total da liberdade. Uma certa concepção da liberdade que ele lá tinha na cabecinha dele, mas da liberdade. E, portanto, ele passa a fazer livros de direita, sim senhor, também como provocação de um meio cultural dominado. Sim, pois, exatamente. Aliás, é a ideia, é precisamente a ideia... Em nome da liberdade, pensando ele que a liberdade passava por ali. E a ideia de editar contra, também. Contra o quê? Contra o que era, então, outra vez, a ideologia dominante em jornais, revistas, editoras, etc. Um detalhe desse gosto pela provocação, outro também me contou o Aníbal Fernandes, quando saiu o Mein Kampf, o Aníbal Fernandes ainda vivia em Angola. Angola, governada pelo MPLA, ditadura, e ele estava no aeroporto à espera do avião para Luanda. E o Ribeiro de Melo chega, muito contente, e diz: olha pá, já saiu, aqui tem um exemplar para ti, que era o Mein Kampf do Hitler. Supostamente para ele levar com ele na mala para Luanda. Não só à morte. Exatamente, ele não saía do aeroporto. Bom, é óbvio que ele sabia muito bem o que estava a fazer, e o que eu acabei por descobrir na minha investigação,
através também dos dados pelo Vítor Silva Tavares, é que de facto aquela ideia de um editor suicidário não pega muito. Ele foi vítima de circunstâncias financeiras derivadas do PREC. Foi uma vítima considerável, ele estava num patamar bastante elevado, as mesmas circunstâncias que levaram à falência de editoras como a Inova, etc. E de facto, a ideia é mesmo essa, era editar contra. É isso que eu decidi dar o nome ao livro. Agora vou passar rapidamente a mostrar-vos uma sequência de imagens. Mostro esta da Alice do País das Maravilhas, porque eu decidi dar o texto, já vos vou mostrar, portanto, o livro compõe-se de um depoimento transcrito, uma longa conversa com o Vítor Silva Tavares, um texto original dele, e um texto, no início um texto meu, que eu decidi dar este título, mais ou menos, porque eu vejo como o Valete, aliás, até pelas semelhanças físicas dele com o Valete de Copas, que tem o atrevimento de roubar as starts da rainha quando sabe que vai ser decapitado. Foi uma coisa que o fez. Do outro lado do espelho, porque eu vejo a carreira dele um pouco de forma simétrica. Ele começa contra um Estado que está contra ele por editar um determinado tipo de livros e acaba estando contra outro Estado, exatamente oposto, por outras razões. Primeiro editando quando não havia liberdade, depois editando com total liberdade, mas editando pior. Há aqui simetrias curiosas e parece-me também a história um pouco trágica de alguém que não soube prever que os tempos iriam ser muito complicados, difíceis, e que também aliás está no texto até do Aníbal Fernandes, que de repente, do dia 25 para o dia 26, o que aconteceu foi que toda a gente era Ribeiro de Mel. Todos podiam ser pequenos editores a publicar fosse o que fosse. Tinha sido proibido. E numa circunstância dessas era difícil manter. Aliás, o estatuto dele, só para também não queria prolongar muito mais, o estatuto dele é tão grande, que a Maria Teresa Horta, poucas semanas depois do 25 de Abril, tem um texto, dois textos, duas semanas consecutivas, sobre a censura. Uma espécie de um apanhado dos editores, então diga lá o que é que aconteceu, o que é que a censura fez consigo. E a Alfredo, que é uma editora pequena, no máximo dos máximos conseguia pôr 7, 6 livros cá fora por ano. Tinha um destaque ao nível da Europa-América, que era uma editora ou da Oliceia. Isto 2 semanas ou 3 depois do 25. O capital de prestígio dele era tão grande, que é quase trágico ver o que ele, de certa forma, também um pouco por culpa deixou de fazer. Pronto. São alguns spreads da edição, a introdução ao texto do Vítor Silva Tavares, o depoimento dele, com algumas referências, uma edição muito importante da Liceia, Intervenção Surrealista, coisas que marcaram o arranque também da Afrodite, claro, a antologia, a dentadura usada exatamente no fundão, trazida num livro do Pauvert, comprado pelo Vítor Silva Tavares e que depois traída à mão do Sena da Silva. Exatamente. Quando ela foi publicar a antologia com o Virgílio Martinho e o Ernesto Sampaio, tudo isto foi combinado no Monte Carlo. Pronto, então pronto, a dentadura que eu já tinha utilizado ali, foi, o Sena da Silva viu a dentadura, pronto. Está. Que se tornou, claro, uma das mais famosas e mais bem-sucedidas financeiramente edições da Folha. Isto é a introdução ao texto do Aníbal Fernandes, o texto também muito bom. O texto do Batarda, longo, com coisas... aliás, o Eduardo Batarda, que podia ter tido uma carreira na ilustração incrível, como é que só o Ribeiro de Mel viu nele um ilustrador de salvo a estampa que lhe deu aquele livrinho com uma foto inédita na autora da Teresa Gouveia, mulher do Alexandre O'Neill. O Nuno Amorim é importante porque acompanha muito da década e é o último, é aquele que o acompanha até ao último tempo, mesmo ainda nos anos 80, apesar de ele me ter dito, de facto, já sabia que não havia dinheiro. Era um tempo muito mais complicado, falando também da capa do livro do Meli Castro, das Escaralhamas.
também o texto como curiosidade apenas, As Avelãs do Cesarini, que é um dos raros textos assinados pelo Ribeiro de Melo, e mais uma vez... Panfletário. Exato, panfletário, mas sempre no sentido de se defender também o texto, apesar de um ataque brutal ao Cesarini e também ao Cruzeiro Seixas, mas é também uma defesa daquilo que ele fez com o Sá. Ou seja, da sua própria coragem em ter ido a tribunais, ter ido... e nesse sentido é um documento interessante. E as curiosidades, ou seja, é um dos últimos livros dele, as 50 posições, que, como um fotolivro, agora chama-se muito fotolivro, não está mal. O Pacheco tem aqui uma ternurenta crítica às 50 posições da Afrodite, denotando ainda em 79 que de facto o melhor da Afrodite estava para trás, mas era um melhor muito, muito bom, que convinha não esquecer. E este é um texto do Pacheco a dizer precisamente isso, apesar de ser uma altura em que ele já praticamente não se dava. E uma curiosidade para acabar, que também está indicado no livro, um episódio curioso: o António Macedo cruzou-se com o Ribeiro de Melo em 1990, num coisa da Gulbenkian em Faro, enfim, o Ribeiro de Melo a conduzir como um maluco, a levá-lo de Lisboa, não sei, e ele notou que o Ribeiro de Melo estava com problemas de saúde, de respiração e tal. O Macedo, estamos a falar do realizador de cinema, fazia cartas astrológicas na altura e propôs de fazer a sua e tal. Foi aí que ele soube que tinha havido um acidente muito grave. Em 71, ele tem, em março de 71, um acidente quase mortal, que dá aquela célebre história de ele estar internado no mesmo hospital da Cruz Vermelha, onde esteve o Salazar, em coma, e liberta-se do coma quando uma enfermeira vai ao quarto dele e sente um dedo a subir pela saia. Disseram, ele parecia, enfim, uma múmia, toda embrulhada em gesso, não é? E, portanto, em coma profundo. Surge depois a notícia que, a alturas tantas, num tratamento, a enfermeira passa o pé dele e, com o dedinho ainda de fora, tenta tocar no rabo da enfermeira. Aí, quando me contaram, eu digo: temos homem, não há dúvida nenhuma. Ressuscitou. E, segundo os médicos diziam, apenas um doente. Exato. Ressuscitou. O Ribeiro de Melo ressuscitou. Apenas nunca tinham visto um tão grande apego à vida do Ribeiro de Melo, só tinha um caso paralelo: António de Oliveira Salazar. Bom, é aqui que o Macedo descobre, porque precisava de saber, e não sabe bem como, ele não me conseguiu explicar, eu não sei nada da astrologia, não me interessa por astrologia, mas ele descobriu... Não sei se o António Macedo percebe alguma coisa da astrologia. Percebia, agora, ele percebia, atenção, agora já... Na altura... Mas se for preciso, eu também faço. O que ele me disse foi que descobriu que ele ia morrer em breve. E fez os cálculos que aquilo dava uma morte breve. E ele decidiu não dizer isso ao Ribeiro de Melo, porque achava que ele era tão novo, ele tinha 50 anos, eu não vou ter isto a um tipo com 50 anos, ele pode ser uma coisa passageira e tal. Não foi. De facto não foi, e segundo ele disse, ele ficou de tal forma afetado por isto que deixou de fazer cartas astrológicas, fosse quem fosse. Bom, e pronto, basicamente foi uma passagem, como o próprio Vítor disse, é difícil falar, é uma vida... Isto não vai ser uma biografia, o meu livro não é uma biografia. Para ser uma biografia, eu tinha que entrar por campos que não me interessam muito, sinceramente. Eu quero estabelecer uma crónica através daquela imagem da passagem do espelho para um outro tempo, um tempo contrário, simétrico, que ele não se apercebeu que podia ser a perdição dele. Foi talvez essa... Isto é o que ele diz numa última entrevista, publicada num livro da Iena, por um autor que usa pseudónimo, que pediu para não revelar, mas acho que o Vítor saberá certamente. É a última vez que alguém vai perguntar qualquer coisa ao Ribeiro de Melo. Apanhou ali na Brasileira, já um pouco doente, e em que ele tenta explicar o que é que fez, o que é que tentou fazer. Na altura ainda lhe perguntam porque é que não volta a editar em 1990 e ele diz: não existe nada que me permita editar perigosamente contra. Não posso, o movimento é mau, mas fiz contra o Salazar. Isso ninguém tirava. Claro, ele morreu um ano e pouco depois disto. E depois, claro, veio
um esquecimento que é curioso. Por exemplo, ele morre em fevereiro de 92. A Capa, que era a revista mais popular daquela nova geração, ligada àquela direita light, mais ou menos, ao Portas, Garcia Cardoso, faz uma série de entrevistas a ex-ícones